Dando sequência à nossa revisão de bioquímica de forma muito rápida, trataremos agora da via das pentoses fosfato e da gluconeogênese, que são ambas vias metabólicas precursoras ou componentes importantes da fotossíntese. Então, a produção o desvio, a molécula de glucose, ela pode ser oxidada alternativamente por uma sequência de reações que vão levar à síntese, a partir do desvio da glucose 6-fosfato, a síntese de ribose 5-fosfato, através de uma sequência de reações oxidativas. São reações que vão possibilitar, parte dessas reações estão exemplificadas aqui ao lado, inicia com a glucose 6-fosfato e vai lá derivar para ribose 5-fosfato, com produção simultânea de duas moléculas de NADPH. Então, trata-se de uma resposta muito eficiente, na geração de poder redutor, que poderá então ser utilizado por vias anabólicas para a síntese de moléculas. Lembrando que um dos objetivos desse desvio da via glicolítica pela via das pentoses fosfato é justamente a geração de poder redutor, para que essa via oxidativa da glucose gere poder redutor suficiente, necessário para as vias anabólicas. Uma outra função muito importante é a própria síntese da ribose. A partir dessa ribulose aqui nós vamos poder gerar ribose, que será então essencial para a interconversão para a produção de DNA e RNA. E ao longo desse processo, para transformarmos essa ribulose, veja que aqui parece ribulose, aqui já parece ribose, Então, porque ocorre uma série de interconversão de diferentes açúcares, e que fazem parte também das demandas das células. A relação que a gente pode estabelecer entre a via glicolítica e a via das pentoses fosfato, se dá basicamente por esses objetivos e dependendo do cenário. Por exemplo, se uma célula precisa de NADPH, ela obrigatoriamente precisa percorrer essa via, que é uma via, destaca aqui, é uma via irreversível, são reações irreversíveis. E isso leva à síntese da ribose 5-fosfato simultaneamente. Mas nada impede que essa ribose 5-fosfato, pelas reações de interconversão de açúcares, etc., vá gerar gliceraldeído 3-fosfato, e esse gliceraldeído 3-fosfato, então, possa, pela gluconeogênese, retornar à frutose 6-fosfato. Então, aqui tem uma conexão entre as duas vias metabólicas. Já se a célula precisa, naquele momento, não de tanto de NADPH, ela não precisa de NADPH. Por exemplo, uma célula fotossintética, ela não precisa, ela está produzindo NADPH pela fase clara da fotossíntese, Então, o que ela precisa num determinado momento não é o NADPH. Então, ao invés dela seguir essa rota aqui, que é irreversível, ela pode simplesmente seguir esta rota aqui, levando a síntese de ribose, que ela utilizará para síntese, por exemplo, de DNA e RNA, sem necessariamente passar pelas reações irreversíveis, pela etapa irreversível da via das pentoses fosfato. Já a gluconeogênese, então, é um processo que visa reaproveitar moléculas, não necessariamente açúcar, como, por exemplo, o ácido lático, como fonte de energia e principalmente para regenerar moléculas de glucose. No metabolismo vegetal é um pouco diferente, mas no metabolismo animal a gente também envolve aí o ciclo de Cori, porque o ciclo de Cori nada mais é do que a reutilização da glucose produzida, sintetizada a partir de
de um lactato que foi produzido lá no músculo. Então, imagina que esse músculo está trabalhando em anaerobiose. Pela anaerobiose, essa glucose será oxidada a piruvato, mas será transformada em lactato, né? E aí, para poder, lembrando a importância disso, né? Por que a fermentação ocorre de piruvato para lactato? Para regenerar o NAD, porque esse NAD vai ser essencial para uma nova via glicolítica que vai fechar esse ciclozinho aqui, né? Então, por isso que essa musculatura em anaerobiose precisa produzir lactato. Esse lactato acumulado, ele pode ser devolvido pela corrente sanguínea para o fígado, né? E lá no fígado, esse lactato vai ser, pela gluconeogênese, retransformado, reprocessado em glucose, de modo que essa glucose possa ser devolvida para a corrente sanguínea para retroalimentar o organismo com glucose. Mas esse processo acaba sendo bastante dispendioso, né? Por quê? Se nós observarmos, essa via glicolítica anaeróbica produzida aqui executada pelo músculo, ela gerou duas moléculas, um rendimento líquido de 2 moléculas de ATP. Mas o custo operacional para reprocessar esse lactato que veio lá do músculo para glucose novamente, esse custo é de 6 ATPs. O que significa isso? Que nós geramos um déficit para cada molécula de glucose, produzida, portanto, para cada 2 lactatos produzidos lá no músculo, né? Para cada molécula de glicose produzida, nós geramos um déficit de energia. E esse déficit acaba sendo pago, né, lá no fígado, pelo fígado, né? Esse déficit é pago pelo fígado, gerando energia obtida basicamente a partir da beta-oxidação dos ácidos graxos, num regime já aeróbico. Então, quando esse organismo deixou de fazer esse metabolismo anaeróbico, ou mesmo durante já esse processo, que as moléculas de lactato voltam para o fígado, ele já começa a realizar a beta-oxidação na medida do possível, na medida da disponibilidade de oxigênio, inclusive, né? E essa beta-oxidação gera energia suficiente para pagar esse déficit de energia. Existem duas vias alternativas, lembrando apenas, né, que para ocorrer a transformação de piruvato em fosfenolpiruvato, são 3 reações que são desviadas da via glicolítica, basicamente, né? E aí são 2 alternativas, vias alternativas, em função da disponibilidade do NADH. Então, se na etapa preliminar de formação do piruvato já ocorre a formação do NADH, que será necessária nas reações subsequentes lá de cima da gluconeogênese, então esse NADH, já sendo produzido aqui, ele segue essa rota mais curta, mais rápida, né? Já se não é gerado, né, se esse piruvato, por exemplo, vem através da alanina, né, através de uma degradação de aminoácidos, então aí ele vai ser transformado em malato, e esse malato vai ter que ser reprocessado em oxaloacetato no citosol para que seja gerado o NADH. Então, sempre é necessário, nessa primeira etapa de transformação do piruvato em fosfenolpiruvato, na primeira reação, na primeira etapa da gluconeogênese, que seja gerado esse NADH para a etapa posterior. E por fim, lembrando, nós não vamos falar das outras etapas lá subsequentes, mas o destino desse fosfenolpiruvato é produzir glucose, né, pela gluconeogênese. E só lembrando aqui que o acetil-CoA ele não tem como formar moléculas de glucose. Por quê? Porque os carbonos, não necessariamente os mesmos carbonos, né, mas os carbonos que entram no ciclo de Krebs na forma de acetil-CoA, esses mesmos carbonos, não necessariamente as mesmas entidades, mas estequiometricamente falando,
esses carbonos sairão na forma de gás carbônico. Então, não existe uma geração, uma fixação desses carbonos provenientes do acetil-CoA, de modo que você consiga gerar um excedente de oxalacetato. A única coisa que você consegue fazer, porque como você perde esses 2 carbonos, é regenerar o oxalacetato inicial. De modo que essa etapa aqui de conversão de oxalacetato para glucose não é possível ser executada, ser feita a partir de acetil-CoA. Essas flechinhas aqui indicam essa possibilidade, né, mas não a partir do acetil-CoA. Indicam essa possibilidade através de outras reações que levem à síntese líquida de intermediários do ciclo de Krebs, de modo que esses intermediários possam gerar um excedente de oxalacetato e este excedente de oxalacetato ser desviado para glucose. Ok? Então, com isso, nós encerramos essa nossa conversa sobre via das pentoses fosfato gluconeogênese. Até a próxima.